Às 5 horas da tarde do dia 1º de fevereiro de 1908, Sua Majestade e Sua Alteza passavam acenando para a população e sendo aclamados. Em Lisboa, no Terreiro do Paço, Sua Majestade Real Dom Carlos I e Sua Alteza Real Dom Luís foram mortos covardemente por dois insurgentes republicanos. O regicídio de 1908 tem um profundo impacto na sociedade portuguesa. Os republicanos ganhavam cada vez mais força por atos covardes e falaciosos. O regime monárquico continuou a vigorar em Portugal, com Dom Manuel II, o Rei de Saudades, que tentou durante mais 32 meses o progresso de Portugal, mas a desordem já tinha sido proclamada. E chegou o dia 5 de outubro de 1910. Na manhã do dia 5 de outubro de 1910, em Lisboa, dirigentes do Partido Republicano dirigiram-se aos passos do Conselho. De cuja varanda, José Relvas, acompanhado por Eusébio Leão e Inocêncio Camacho, deu o golpe para a ascensão da República. Logo, no dia 5, o rei e a família real foram forçados a abandonar Portugal, embarcando na Ericeira, a caminho do exílio. Com o golpe feito, a caótica república foi caracterizada pelas lutas entre o governo e a Santa Igreja Católica, assim como por divergências internas entre mesmos republicanos e maçons que originaram a Revolução. Neste período de 16 anos dentro da República, houve 7 parlamentos, 8 presidentes da República, 45 governos, 40 chefias de Estado, 2 presidências do Ministério que não chegaram a tomar posse, 2 presidentes de Ministério interino, uma junta constitucional, uma junta revolucionária e um ministério investido na totalidade do poder executivo. Foi pródiga uma convulsões sociais e crimes públicos e políticos. Este foi o início de tudo. Os governos paralelos, os governos impotentes, os governos que não tinham o que governar, era o desgoverno, a ilegitimidade republicana, toda a quebra do sistema tradicional português, toda a quebra com a igreja, toda a quebra com toda a sociedade portuguesa. Esta foi a República Portuguesa, assim que implementada. E não foi 2 anos que isso aconteceu. Foi em 16 anos de pura república, golpes, guerras e revoluções, insatisfações populares e etc. A república rompeu a sociedade portuguesa. A Primeira República foi intensamente anticlerical. Os líderes da República eram secularistas, maçons e antitradicionais da cultura luso-cristã, o oposto dos monarcas portugueses, que eram católicos, devotos, como a Dona Maria I, a Piedosa, uma grande devota do Imaculado Coração de Jesus,
e acabou com as políticas anticatólicas do Marquês de Pombal, um maçom e autocrata. Devemos lembrar que Portugal sempre esteve ao lado da Santa Igreja, lutou pela cristandade, expulsou os mouros, converteu os nativos da América, África e Ásia. Lutaram pela ideia de Nosso Senhor Jesus Cristo. A união entre a Igreja e a Coroa sempre foi algo glorioso para os portugueses, e os liberais da época e republicanos dentro de Portugal destruíram esse legado de Deus, pátria e rei. Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as luzes das armas, que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. As faces ideológicas, políticas e sociais que resultaram do dia 5 de outubro de 1910, muitos monarquistas decidiram imigrar para outros países monárquicos. Outros acabaram por ficar em Portugal, e destes, muitos acabaram forçadamente por aderir ao novo regime, na qual os perseguiam. Paiva Couceiro, vendo rejeitado o seu pedido de referendo para que o povo pudesse escolher o regime que queria viver, entregou sua espada em 1911 e partiu para o exílio na Galiza, planejando incursões da monarquia do exílio. Quando Couceiro começou a pôr em prática aquilo que defendia, o próprio el-rei de Portugal declarou o seu desagrado, pois não queria ver mais sangue de portugueses escorrendo pela restauração. Após a declaração, a opinião monárquica ficou dividida entre os monarquistas que queriam restaurar a monarquia via parlamentar e os integralistas lusos que queriam restaurar pela força das armas. Pela desorganização e divisão, a causa monárquica foi incapaz de ser algo fatal ao governo ilegítimo da República. Em 1917, surgiu o embrião do que poderia ser chamado um novo regime e possivelmente a restauração da monarquia. Sidônio Paz chegou ao poder através de uma junta militar revolucionária a que se juntaram monarquistas e fundamentalistas, católicos, republicanos, presidencialistas, republicanos parlamentares e assistas. Os monarquistas, apoiados pelo el-rei Dom Manuel, no final da Grande Guerra, receberam dele instruções para apoiar o governo, para que se formasse um governo militar ou a continuação do governo de Sidônio, tendo em vista a causa da monarquia, mas mais radicais continuaram querendo derrubar a nova república. Desde cedo, os monarquistas começaram a perceber que Sidônio não era aquela esperança de recuperação em que tanto queriam acreditar. Os monarquistas mais radicais cedo deixaram de ver no presidente rei uma esperança, e no verão de 1918 juntaram-se aos movimentos revolucionários que pretendiam acabar com a nova república. O presidente da República, Sidônio Paz, é assassinado em 1918, e o assassinato foi fatal para a República, marcado o seu destino, e assim foi. A estabilidade desaparece e a instabilidade toma conta. As revoltas começam a ferver, e isso tudo está prestes a acontecer pós Primeira Guerra Mundial. A Junta Militar do Norte faz suas exigências para a estabilidade nacional, mas pouco importou para o governo de Lisboa.